Poderosa. Palavra com o pastor Joaquim Camargo. Com o tema Cria em mim um coração puro. Então vamos, irmãos, para a palavra nessa noite, o Salmo 51, o Salmo de Davi. O Salmo de Davi expressa glórias a Deus. Eu quero tomar aqui os versículos de novo que foi do tema, que é o 10, 10, 11 e 12, né? É o 10 e o 12. Glórias a Deus. Vou repetir, já foi lido, e vou estar falando aqui. Diz assim, o versículo 10, 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o espírito reto. Não me lance fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Os irmãos podem tomar um assento em nome de Jesus. Não serei extenso, irmãos, está me dando bastante tempo, não? Conforme eu disse, não quero passar do horário, porque eu sou pastor e eu também conheço as nossas regras, a nossa liturgia da nossa querida Assembleia de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou me sentindo em casa, glórias a Deus. Eu sei que eu sou aceito aqui pelo pastor Lindomar, pastor Alatrino, e também o pastor presidente, pastor João Ferreira. Tá bom, meu querido, tá bom. É muito bom, de vez em quando eu faço isso também. Ontem mesmo eu fiz lá o pastor Gal, fui pegar e eu sentei lá em frente. É muito bom. Glórias a Deus. Então, irmãos, eu estou feliz de aqui estar nesta noite, juntamente com os irmãos, para ministrar essa palavra que é toda poderosa para as nossas vidas. Então vamos aqui, irmãos. Esse salmo foi o salmo escrito por Davi, quando ele estava se justificando diante de Deus. Quem era Davi? Vamos falar um pouco dele. Davi era filho de Jessé. Davi, ele foi o segundo rei de Israel. Aleluia. Após Deus ter levantado Saul como primeiro rei de Israel, Saul, ele foi infeliz, porque ele era um rei arrogante, ele foi desobediente à palavra de Deus. Ele tinha um profeta por nome de Samuel, que dava ali as instruções. O rei, ele deveria seguir a instrução do profeta. O rei era uma espécie de presidente, só que ele era rei, não era de qualquer um, ele era rei do povo de Israel, das 12 tribos que saíram das entranhas de Jacó, que eram os ícones da obra do Senhor, Abraão, Isaac e Jacó. E de Jacó saiu as 12 tribos. Então esses homens agora, eles deveriam levar, irmãos, glórias a Deus, esta bênção para a frente, do qual chegou até nós nos dias de hoje. E Saul, irmãos, glórias a Deus, diz a Bíblia Sagrada que ele sobressaía em Israel. Ele era um homem bonito, diz a Bíblia fala disso, que ele sobressaía dos homens para cima. Ele era um homem altão, de posição, grande, aleluia, escolhido, irmãos. Ele foi chamado por Deus, aleluia, foi chamado por Deus. Mas ele era arrogante. O Saul, vamos ver aqui no decorrer da mensagem, que era diferente de Davi. Glórias a Deus. E nós, irmãos, temos que tomar por exemplo Davi aqui, apesar que ele errou, mas quando, aleluia, vamos ver a diferença que quando Samuel, ele mandou Saul destruir os amalequitas, diz a Bíblia Sagrada que Saul ali, aconselhado, incentivado pelo povo, se reservou ali os animais melhores, e também trouxe o rei Agag para o arraial de Israel, e Deus havia mandado ele destruir tudo. Glórias a Deus. Então Samuel, ele vai no arraial de Gigal, onde eles estavam acampados, e diz: Saul, aleluia, você fez o que Deus mandou? Eu fiz, Saul, eu fiz, Samuel, tudo que o Senhor mandou, eu fiz. E Samuel disse assim: que balido de ovelhas é esse que eu ouço nos meus ouvidos? E que mugido de vaca é esse que eu ouço no meu ouvido? Saul, você não obedeceu a palavra do Senhor. E ainda trouxe o rei Agag, viu, irmãos, para o arraial
Israel, que ele não era para fazer isso. E a Bíblia fala, Samuel, ó Saul, glórias a Deus, por causa disso, Deus rejeitou o seu reinado, né? Ele já tem, aleluia, apontado outro para colocar no seu lugar. Viu, irmãos? Glórias a Deus. E Saul, né? Quem sabe Saul sobre Samuel? Eu errei mesmo, Samuel, mas não, irmãos. Ele foi arrogante, mentiu para Samuel, mentiu para o homem de Deus, dizendo que tinha feito tudo que Deus tinha mandado, e ele não tinha feito, glórias a Deus. E quando Samuel fala com ele ainda, que Samuel vira para ir embora, ele ainda rasga o manto de Samuel, do profeta, do homem de Deus. E Samuel disse para ele, olha, assim como rasgaste o meu manto, também o seu reinado, a partir de hoje também, ele está sendo tirado de você, porque Deus já tem achado outro para colocar no seu lugar. Aleluia! E diz a Bíblia Sagrada que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se retirou do Saul. E Deus permitiu que o espírito maligno, aleluia, o acompanhasse Saul. Glórias a Deus. E aí, irmãos, na caminhada, né, Deus fala com Samuel, Samuel, enche o teu vaso de azeite, capítulo 16, 2 Samuel. Enche o teu vaso de azeite e vem, porque dentre os filhos de Jessé, eu tenho me provido de um rei. Glórias a Deus. Aleluia. Deus poderoso, glória. E Samuel, conhecendo a Saul, que era homem arrogante e violento, aleluia, ainda sendo profeta de Deus, ele disse, Senhor, se eu fazer isso, Saul vai me matar, né? Glórias a Deus. Ele questionou com Deus, porque ele estava, irmãos, em dúvida que Saul realmente, se soubesse, iria matá-lo. E ele, aleluia, glórias a Deus. Disse que Deus falou com Samuel, Samuel, aleluia, vem a Belém e eu vou te instruir como é que você deve fazer. Você vai lá e diz que você vai sacrificar e chama os anciãos, né, para sacrificar, glórias a Deus, e assim eu vou te mostrar a quem eu tenho escolhido para ser rei de Israel. Glórias a Deus. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Samuel encheu o chifre de carneiro de azeite e foi para Belém, irmãos. Glórias a Deus. E quando ele chega em Belém, aleluia, pastor Acrino, ancião, assim como o senhor e eu também, que já estou a caminho, diz a Bíblia que os anciões bateram o joelho um no outro e disse, Samuel, é de paz a tua vida, olha para juízo aqui. Aleluia. Porque, irmãos, era respeitado. Aleluia. E não ia em qualquer lugar. Só ia em determinado lugar para cumprir uma missão. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel disse, não, eu vim para sacrificar. Chamou Jessé para o sacrifício dos anciões. Glórias a Deus. Né? Obviamente, Jessé é um profeta aqui na minha casa. É tipo, irmãos, o governador ir na sua casa, o prefeito, né? Você vai fazer alguma mesa, né, irmãos? Eu vou na sua casa, né? Até o pastor nosso, quando fala que vai na casa da gente, né, prepara algo especial para receber. Você imagina um profeta de Deus. E ali, meus queridos irmãos, Jessé prepara uma mesa, né? Eu creio que aquela mesa com cordeiro assado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a comida da época, né, irmãos? Glória a Deus, quem sabe os frangos assados ali naquela mesa, aleluia, e agora ali, nós vamos ver, aleluia, Samuel, o que ele vai dizer para nós? E Samuel, ele declara, Jessé, eu vim aqui para uma missão, eu vim aqui ungir um dos seus filhos, que será rei de Israel. Glórias a Deus. Aleluia. Filho de Jessé, tudo em casa, irmãos. Talvez, eu não sei se existia rede naquela época. Talvez alguns balançando na rede, outros sentados na cadeira de balanço. Glórias a Deus, tudo em casa. E Davi, irmãos, que era o mais novo e considerado como bastardo, porque ele não era filho da mesma mãe dos outros filhos de Jessé. Jessé colocava ele lá no campo para pastorear a ovelha. Aleluia. Né? Vai para lá, meu filho. Fica lá olhando as ovelhas. Glórias a Deus. Mas lá no campo de ovelhas, Deus se revelava. Aleluia. Ninguém
Aleluia. Estão te botando no escanteio de lado. Aleluia. Eita glória. Eu mesmo, irmãos. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou pastor presidente. O Domar sabe. Por vontade de Deus. Por Deus colocar. Não que eu quis. Não que eu busquei isso. Aleluia. Mas eu já fui dirigir congregações. Hoje o padre Gabriel é cidade. Mas na época era bem arrochado mesmo. As pessoas tinham medo. Falavam padre Gabriel, todo mundo. E eu fui dirigir uma congregação lá uma vez, o pastor me mandou. E alguém chegou para mim e falou assim: pastor, Joaquim, presbítero era. E Joaquim, o pastor te mandou, você vai lá. Irmão, meu Deus. Eu falei: não, irmão, eu vou. E ali, irmão, Deus fez uma grande obra naquele lugar. Fiquei apenas 7 meses ali. Depois o pastor me tirou de lá, 7 meses. Mas depois eu gostei tanto que eu não queria sair. Me trouxe para outro lugar. Então, meus queridos irmãos, se Deus te mandar e te colocar em algum lugar, fique na dispensação do Senhor. Porque se Ele te colocou, Ele garante a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E aí, queridos irmãos, Samuel começa, olha para Eliabe, o bonitão, né? O grandão. Aleluia. E ele disse: certamente eu estou diante do homem escolhido de Deus. E Deus falou: ó Samuel, ó, te falar um negócio, Samuel. Não olha para a aparência. Deus não olha para o exterior, mas Ele olha para dentro do coração do homem. Aleluia. Não é que Ele quer salvar só o coração, mas Ele olha o que está dentro. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós temos a ressonância magnética, ou o raio-x, que vê quando tem uns ossos quebrados, ou alguma coisa que tem dentro do nosso tórax. Deus já sabia disso há muito tempo, irmão. Aleluia. Deus já está olhando há muito tempo para dentro do homem escolhido por Deus. Aleluia. E ali começa a passar Eliabe. E Deus fala: não é esse não. Passa a Samar, a Abinadab e os outros, irmãos. Eram 7 filhos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Davi era o 8º filho. Oh, aleluia. Glória. E quando passa todos os 7, glória a Deus. Quem sabe Samuel pensou assim: ué, o Senhor errou. Os filhos, o Senhor não falou nada desses filhos aqui. E aí Samuel, irmãos, ele tinha que fazer uma pergunta que às vezes nós temos que fazer para alguém. Disse o irmão Jessé: acabaram-se os mancebos, os filhos? E aí Jessé, irmãos, ele foi obrigado a falar onde estava o filho dele. Ele disse: falta o menor. Olha, quem falou o nome do rapaz? Falta o menor. E está no campo pastoreando as ovelhas. Glórias a Deus. E Samuel disse para ele: olha, Jessé, está vendo essa mesa linda aqui? Ninguém assentará a roda dessa mesa. Vai ficar todo mundo com a barriga nas costas enquanto ele não chegar aqui. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome. Manda chamar. Porque ninguém vai sentar a roda da mesa enquanto ele não chegar aqui. Ou seja, ninguém vai tomar a refeição. E Jessé envia alguém, né, irmãos, para ficar no lugar de Davi, para que Davi viesse a Samuel. Né? Glórias a Deus. Pensou, irmãos? Que excepção. O Jessé botou ele lá no pasto, irmão. E se fosse o outro escolhido, ele nem ia ver o profeta. Ele estava sendo excluído de ver o profeta. Mas quando Deus tem um negócio na nossa vida, né, irmãos? Ele muda. Ele faz assim, inverte as coisas. Aleluia. O homem acha que pode, mas Deus é o Todo-Poderoso. E Ele está aqui nesta noite, está aí, meus queridos. Ele está aí juntinho com você nesta noite, Ele está comigo. Ele está no nosso meio nesta noite. Alguém pode olhar para essa congregação aqui, mas Deus tem um negócio grande aqui, irmão. Oh, aleluia! E diz a palavra que
servo foi até o campo. E quando Davi chegou, né? Sabia que ele era ruivo, clarinho, né? Tinha uma sardazinha nele. Não era um homem grandão igual Saul. Talvez da nossa altura, irmão Lindomar. Aleluia. Talvez da nossa estatura, né? Porque tem um homem que é grandão, né? Louvado seja o nome do Senhor, e o grandão, ele chama atenção, ele anda, né? Glórias a Deus, agora pequenininho, aleluia. Às vezes ele nem é visto, mas Deus está olhando para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Maravilha, Jesus. E aí, queridos, Aleluia. Davi chega, aleluia, e os olhares voltam para ele. Aleluia. Talvez alguém fez um comentário: se Deus não escolheu a nós, vai escolher esse? É um bastardo. Glórias a Deus. E Deus fala para Samuel: Samuel, ao rei Israel chegando aqui. Aleluia. Pode estampar o chifre de camelo e derramar o óleo, porque esse aí é o meu escolhido. Oh, aleluia. E Davi foi ungido no meio dos teus irmãos, Deus querido. Aleluia. O opróbrio, a vergonha que eles faziam nele, eles ficaram envergonhados. Aleluia. Porque era ele que Deus tinha escolhido. E diz a palavra que Deus já tinha visto que ele tinha matado o leão lá no campo. Ele matou o urso, irmãos. É o Davi, diz a palavra que ele matou um leão, irmão. Rasgou um leão no meio, sem arma. Pelo Espírito de Deus. Ninguém viu isso, só ele e Deus. Matou os dois animais mais ferozes da selva, que é o leão e o urso. Glórias a Deus. Deus já estava preparando ele. E ali, irmãos, Samuel unge Davi e ele volta para Ramá, que era a sua residência. E Davi, aleluia, né? Às vezes você consagra até um obreiro no dia de hoje, e ele já, né? Agora eu sou presbítero, sou pastor. Ó, pastor, agora não posso nem mexer com essa cadeira aqui, mas não, porque eu sou presbítero, hein? Não posso pegar água para ninguém, não. Eu sou autoridade, pastor. Não, irmão. Davi voltou lá para o pasto para pastorear o ovelha, aguardando o momento em que Deus havia usado. Vamos aguardar o nosso momento, irmãos. Deus tem um momento de nos usar. Se Deus não usou ainda, vou para te chamar ainda. Talvez você tenha antes, irmãos. Eu tenho experiência, não vai dar para me contar a minha experiência. Glórias a Deus. Na posição que eu estou ocupando no dia de hoje, irmãos, Deus falou comigo uma profecia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu tinha 22 anos de idade quando Deus falou que eu ia liderar um rebanho. Eu nem crente eu era. Eu estava passando na frente de um culto que estava sendo realizado no domingo. Glórias a Deus. E passaram alguns anos, irmãos, mais de 20 anos. Glórias a Deus para a profecia se cumprir. Aleluia. Glórias a Deus. Davi voltou lá para o campo. Aleluia. Mas os seus irmãos sabiam, irmãos. Se 17, não conta isso para ninguém, porque se Saul souber, aleluia, ele não vai matar só Davi, vai matar toda a família. Então aquilo, irmãos, era oculto pela família, mas os irmãos dele sabiam. E o ódio dos irmãos cresceu muito mais com relação a Davi. Aleluia. Até que Israel trava uma batalha, glórias a Deus, com o filisteu. E a batalha era travada no vale. Do lado ficava os filisteus, do outro ficava o Israel. E o filisteu, irmãos, e existiam dois tipos de combate na batalha naquela época. Ou lutava o exército todo, ou ele se escolhia um para lutar um com o outro, para, aleluia, economizar sangue derramado. Era assim, irmãos. E o filisteu tinha lá um guerreiro gigante, e ele estava querendo envergonhar Israel. O filisteu queria envergonhar o povo de Deus, e na verdade até começou a envergonhar. Ele disse: eu não vou lutar contra vocês com o exército de Saul. Eu tenho um homem aqui, caça um homem aí no arraial de vocês para lutar com o meu.
Se o meu vencer, vocês serão os meus servos. Se vocês vencer o meu, nós seremos servos de vocês. E aí, irmãos, apresentou o tal de Golias. Glórias a Deus. Diz a Bíblia Sagrada: 3 metros de altura e 1 palmo. Já pensou um homem 3 metros de altura? Aleluia! Um homem terrível, irmãos. Guerreiro desde a sua mocidade. Glórias a Deus, ele tinha um pajé de arma. A lança dele, segundo a história, ela pesava 80 quilos, uma lança que ele jogava, irmão, nos seus algozes. 80 quilos. Esse é o homem dos filisteus. Então, todo dia, de manhã e de tarde, Golias dava aquele rosnado igual animal, e todo Israel fugia. Olha que Deus, como Deus trabalha, irmão. Exatamente nesse momento, Israel estava travada a batalha lá meses. E os filhos de Jessé estavam lá, Eliabe, Abinadab e Samar, que eram os 3 que só iam para a guerra, que tinha mais de 20 anos acima. Meu Deus. Jesus maravilhoso. E Jessé disse para Davi: Davi, vai ver como é que está os seus irmãos, ver como é que está a guerra, e leva uns queijos, manteiga para o capitão, para o rei, leva esse mantimento aqui, e você dá uma olhada como é que está a guerra. Diz a Bíblia, irmãos, que Davi chegou na hora em que o gigante havia afrontado Israel. E quando ele chega, ele abre, já sei fazer aqui, eu conheço a sua presunção, você veio verificar aqui. Não, eu vim aqui trazer mantimento que meu pai mandou. Glórias a Deus, insultou Davi. E quando Davi escutou aquela afronta de Golias, e ele perguntou: quem é aquele circunciso que afronta o povo, o exército de Israel? E alguém disse para ele: olha, aquele ali é o guerreiro dos filisteus, e o rei está dando uma recompensa para quem lutar com ele. Dará a sua filha, glórias a Deus, mais nova, a Mical, para casar com quem vencer ele, e a sua família ficará livre de imposto. Glórias a Deus. Davi, ele disse: eu vou lutar contra esse gigante. Glórias a Deus. E anunciou para o rei que ia lutar com aquele gigante, irmãos. E quando ele chega perto de Saul disse: meu filho, você é muito novo. Esse homem é guerreiro desde a sua mocidade. Ele vai te derrotar da primeira. E aí Davi, irmãos, ele conta a sua experiência: ó rei, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai no campo, e veio um urso, eu pendurei na barba dele, joguei no chão e tomei a ovelha e matei. Veio o leão, também agarrei na barba dele, joguei no chão e matei, e resgatei a ovelha da boca dele. Saul, o quê? Você lutou com o urso, então você tem condição de lutar. Mas faz o seguinte: toma a minha armadura aqui, veste a minha armadura. Glórias a Deus. E diz a palavra que Davi veste a sua armadura, irmão. E a armadura de Saul, como um homem grande, ele pequeno, ele não aguentava nem andar direito. Aleluia. Glórias a Deus. Até porque se ele vencesse a guerra com a armadura de Saul, Saul ia dizer que ele tinha vencido por causa da armadura dele, entendeu, irmão? Você pegou aí, irmãos? Aleluia. Davi tira aquela armadura, vai no ribeiro, pega 5 seixos, aleluia, e apresenta diante de Golias. E Golias disse: você não tem homem para botar para lutar comigo? Manda um menino. Hoje mesmo darei a carne a esse azar do céu. E Davi disse para ele: olha, Golias, você vem a mim com escudo, lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Resumindo, irmãos, Davi derrota Golias. O nome de Davi é ovacionado. Depois, aleluia, como o inimigo já tinha tomado posse de Saul, Saul fica, aleluia, endemoniado.
O demônio pegava e Davi, pegava Saul. Glórias a Deus. Então alguém cantou a pedra: Saul, aleluia, vamos em busca de um homem que sabe tocar, para que esse espírito retire de Saul através da música. E o jovem disse: eu conheço um que sabe tocar. Aleluia, ele tem mais qualidade, é animoso, é sisudo em palavra, homem de guerra, aleluia, valente, aleluia, e o Senhor é com ele. Então manda chamar, manda chamar. Então aonde que eles foram? Na casa de Jessé, chamada Davi, porque tocava harpa. Quando Davi tocava harpa, irmãos, o demônio se afastava de Saul. Resumindo, irmãos, deixa eu adiantar. Glórias a Deus, aleluia. Davi vai tocar, Saul se afeiçoa com Davi. Depois ele fica enciumado e vê que era Davi, que era ungido, tenta matar Davi. Aleluia, Davi foge. Glórias a Deus. Saul vai para a batalha outra vez. O filisteu morre juntamente com seu filho Jonathan, e Davi assume todo Israel como rei. Aleluia. Agora Davi é rei, irmãos. Glórias a Deus. Chegou aonde Deus havia falado que ia colocar. E é um perigo, irmãos, quando nós chegamos na posição que Deus fala que vai nos colocar e a gente quer folgar, né? Aleluia. E chegou o tempo, tinha um tempo lá dos reis, ir para a guerra, eles iam para a guerra junto com o exército, mas Davi resolveu ficar em casa, no palácio. E quando ele está no palácio, diz a Bíblia que algumas horas da tarde ele vai ao alpendre do seu palácio e vê uma mulher se banhando numa casa mais baixa. Quem está em cima geralmente ele enxerga mais baixo, e ele deseja aquela mulher. Só que aquela mulher tinha dono, ela é esposa de um soldado de Davi. Mas Davi, com uma questão de momento, ele não pensou, pastor, aqui. Ele queria satisfazer o seu desejo. Ele mandou que trouxesse aquela mulher. Aquela mulher se deitou-se com aquela mulher. A mulher ficou, ela concebeu. Quando ele soube que ela concebeu, ele mandou trazer o seu esposo, que estava na guerra, para fazer uma outra falcatrua. Já tinha errado, ele queria fazer outra. E aí ele traz Urias, que era o marido de Betseba. Glória, Betseba era filha de Eliana, neto de Aitofel, que era conselheiro de Davi. Glórias a Deus. Davi estava fazendo aquilo ali oculto aos olhos humanos, mas os olhos de Deus estavam vendo tudo que ele estava fazendo, assim como ele está vendo o que eu estou fazendo, assim como ele está vendo o que você está fazendo também nesta noite. Glórias a Deus. Ali ele manda trazer Urias, diz: Urias, vai para casa, você está na guerra. Não, meu senhor Joabe está debaixo da tenda, e os soldados, meus conservos, estão lá na guerra. Eu não vou para casa não, rei. E dormiu na porta do palácio, irmão. Não foi para casa estar com sua mulher. É o que o homem fiel, né? Glórias a Deus. No outro dia Davi chama ele e dá bebida forte para ele, para embebedar ele, para ele ir. Mas mesmo assim ele não quis ir. Então Davi escreve uma carta, irmão, e bota na mão do próprio Urias, dizendo assim: Joabe, coloca Urias na frente da batalha mais travada, e quando ele entrar, você afasta e deixa para que ele morra. Olha só, o homem que foi escolhido como rei de Israel lá atrás, agora entra numa situação de vacilo. Glórias a Deus. Aleluia, a batalha é travada, morre Urias, e o pai de Betseba, que era Eliã também, que foi tentar salvar a vida de Urias. Resultado, Davi, quando sabe que Urias é morto, agora o caminho está aberto. Pega a mulher, traz a mulher, glórias a Deus, a mulher já grávida, depois o filho nasce, depois a mulher foi para casa, e Deus levanta o profeta Natan. Aí já era o profeta Natan da sua vez. O profeta Natan, e diz: vai até Davi para entregar a mensagem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o profeta tinha que chegar diante do rei. Vive o rei eternamente, né? Mas Natan chegou com a mensagem dura, irmãos, e contou a historinha para Davi. Disse: Davi, esses
tinha uma ovelhinha que ele criara no seu regaço. Aleluia! Né? E vivia da lã daquela ovelhinha. E chegou o viajante na casa daquele fazendeiro rico. Aquele fazendeiro, em vez de pegar as ovelhas e vacas que ele tinha, ele foi lá e pegou aquela única ovelhinha que aquele pobre tinha, matou e deu para o viajante comer. O que você acha disso aí? Esse homem é digno de morte e tem que devolver 4 vezes mais disso que esse homem é o Senhor. Ei, coragem, né, irmão? Que tinha que ter coragem. Labaxúria, labaxéia. E Davi, irmãos, agora ele cai em cima, porque o inimigo, quando a pessoa está no caminho do pecado, ele fica cego. Mas naquele momento, Davi abre os olhos e disse: pequei contra o Senhor, botou a mão na consciência, eu vou morrer. E o profeta disse: olha, Deus transpassou, você não vai morrer, mas as consequências você não vai se livrar dele. Glórias a Deus. O que você fez em oculto, Davi, Deus vai fazer com você revelado por todo Israel. Eles vão tomar as suas mulheres na frente do todo o povo. Aleluia. Vai ter dissensões, morte dentro da sua família. Glórias a Deus. E Davi, irmãos, dali para frente ele começou a sofrer. Absalão, seu filho, tentou tomar o seu trono, botou ele para correr no palácio, ele teve que dormir no mato. Glória ao nome do Senhor Jesus. Um irmão estrupou a sua irmã, que era Tamar. Aleluia, Aminon, que era o nome dele. Aleluia, glória a Jesus. Depois Absalão mata Aminon, que era irmão, uma catástrofe na família de Davi. E aí Davi chega nesse Salmo 51 que nós lemos, e no versículo de número 10, 11, 12, ele faz, né? Ele começa no primeiro versículo: ó Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Glórias a Deus, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e me salva do meu pecado, Senhor. Aleluia, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos mal, para que seja edificado quando falares, e puro quando nos julgares. Eis aí no versículo 5, irmãos, esse versículo 5, que Davi foi sábio para o Senhor, e ele disse: glória a Deus, eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Deus, que é justo, irmãos, ele viu a sinceridade de Davi, porque Davi realmente ele foi gerado em pecado. Glórias a Deus. Esse Salmo 51, irmãos, Davi se derramando diante de Deus daquilo que ele havia cometido de mal. Glórias a Deus. Deus tem sempre uma porta aberta para quem se humilha. Aleluia. O nosso Deus, ele é um Deus perdoador. Mas não se esqueça, irmãos, tudo que o homem semear, certamente ele colherá. A consequência, não deixamos de passar por ela. E Davi passou as consequências. O homem segundo o coração de Deus, a qual Deus falou para Samuel, agora caiu no pecado mais horrendo de Israel. Mas o perdão de Deus desceu sobre a vida de Davi quando ele se humilhou. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Por que essa história está escrita, irmãos? Para nós tomar como exemplo. O mesmo Deus que te levanta, porque Deus é justo, irmãos. Ele é justiça. Ele não aprova coisa errada. Se você está fazendo certo, Ele vai te abençoar. Mas se você estiver fazendo errado também, as consequências você vai ter que pagar. Aleluia. E aí Davi, irmãos, ele finaliza no capítulo 51. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, né?
Ele fala aqui no seu versículo 10, 11: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele reconhece, aleluia, que o coração dele já tinha sido contaminado. Aleluia. Não me lance fora da tua presença, pedindo misericórdia. Senhor, eu pequei, mas não me lance fora da tua presença, eu quero morar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E do teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com o Espírito voluntário. Oh, aleluia, glórias a Deus. A alegria tinha saído do coração dele, mas ele pede a Deus: devolve para mim a alegria da minha salvação. E Deus devolveu mesmo, irmãos. Glórias a Deus. Só que a palavra de Deus, ela se cumpriu na vida de Davi. Pois de Davi, da descendência de Davi, nasceu o Salvador Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. E Davi, irmãos, aleluia, ele está no paraíso, e um dia nós vamos o conhecer. Aleluia. E você e nós que estamos aqui passando nessa terra tribulação, irmão, ficamos atentos, porque o pecado tão grande nos rodeia. Ele nos rodeia, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus está conosco para dar a vitória. Amém, meus queridos? Eu não quero mais além, eu vou parar por aqui, faltando 4 minutos para as 9 horas da noite, para as 21 horas. Mas que os irmãos fiquem com essa palavra, irmãos. Essa palavra maravilhosa que foi escolhida para essa igreja, né? Aleluia. E o tema é muda, né? Como é o tema? Disposto a mudar. Davi, ele foi disposto a mudar. E mudou. E Deus deu a vitória para ele. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Fique com essa palavra, eu vou parar por aqui. Aquilo que o pastor Joaquim não pôde falar para os irmãos, o Espírito Santo completa no coração dos irmãos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.